Oi, amigo, oi, amiga da Universidade Regional do Cariri. Aqui novamente com vocês, com muito gosto, o professor Jorge Miklis. E, conforme nós já sabemos, estamos aqui para tratarmos e estudarmos e, portanto, nos aprofundarmos na disciplina relacionada ao Direito Administrativo 1. Nos vídeos anteriores, nós primeiro demos um apanhado geral a respeito de como foi o processo de formação do direito administrativo. Especificamente, identificamos em que tempo e espaço ele surge. O Estado Liberal, a Revolução Francesa, o mesmo processo que redundou no surgimento do direito constitucional, enfim, todas aquelas informações que estão lançadas no vídeo respectivo. Em seguida, nós investigamos qual é o objeto de estudo do direito administrativo, porque para ser ciência é necessário que exista sobre aquele conhecimento que se pretende investigar, um objeto para ser investigado. Preciso que exista um método, aquela perspectiva do discurso cartesiano que marca a modernidade no iluminismo, a modernidade, o Estado liberal, exatamente esse processo histórico que forjou, deu causa ao surgimento do direito administrativo. E nisso nós identificamos que o direito administrativo, ele investiga a função administrativa. E o que nos levou a fazermos algumas abordagens a respeito de Montesquieu, a teoria de Montesquieu, tripartição dos poderes e uma série de outros assuntos que, sem a menor dúvida, é base já do conhecimento de vocês lá na disciplina de Direito Constitucional. Até aí, uma maravilha. Esse objeto de estudo ele é disciplinado dentro de um regime jurídico e nós apresentamos na aula anterior os primados desse regime jurídico, informando que se trata do regime jurídico administrativo e que esse regime jurídico administrativo ele tem um fundamento, uma base solidificada a partir dos princípios. Então, no vídeo derradeiro antes desse, nós investigamos exatamente quais são os princípios formadores do direito administrativo. E com esse estudo, nós já podemos vislumbrar, mesmo que de uma maneira primeva, ainda carente de um aprofundamento maior, mas nós já podemos investigar, compreender qual é o conteúdo desse regime jurídico. Porque todos os institutos relacionados ao regime jurídico administrativo necessariamente tem que ter coerência, tem que ter fundamentação nesses princípios, que eu prefiro chamar nessa principiologia, uma perspectiva que vem bem a calhar com as teorias jurídicas pós-modernas, ou teorias jurídicas pós-positivistas, onde se compreende, grosso modo, que o sistema jurídico ele tem que estar calcado sobre princípios que vão fazer referência a valores. São exatamente esses princípios sedimentares que nós estudamos na aula anterior. Sem a menor sombra de dúvidas, é possível, e necessário até, que nós nos aprofundemos nessas questões. Na verdade, coloquei as bases desse conhecimento e estou no aguardo de que vocês também façam perguntas. Estou disposto a sempre no início dos vídeos seguintes iniciar a discussão a partir das perguntas que forem formuladas, tanto porque isso é uma maneira de recapitular como de auxiliar o professor a fim de que ele compreenda realmente quais são as dificuldades, quais são as necessidades específicas dos alunos. Sem esse retorno das perguntas, de comentários, fica mais difícil o trabalho do professor. Nós perfeitamente sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis, muito tumultuados, e que, sem a menor sombra de dúvidas, compromete a qualidade
da relação pedagógica que é formada, né, dentro desse momento. Então, há um comprometimento seríssimo para a formação de todos os alunos, há um comprometimento seríssimo para o próprio professor. Nós também sentimos, nós também somos vítimas desse processo doloroso que estamos vivendo por conta do distanciamento social, por conta da pandemia. Mas, quanto menos diálogo nós tivermos, mais difícil será o processo pedagógico, maior será o prejuízo para todos nós. Então é importante nós estimularmos esse diálogo. Então está feito o convite para que no Google Classroom, no espaço apropriado do Google Classroom, vocês façam observações, vocês façam perguntas, porque a partir daí será possível nós nos aprofundarmos mais nessas questões. Sobre os princípios do direito administrativo, como eu estava dizendo há pouco, tem mais coisas que eu acho que seria interessante nós falarmos, mas estou aguardando a demanda de vocês. Conforme sejam, nós vamos nos aprofundar. Como não surgiram ainda essas perguntas, por falta de comunicação, por qualquer outro motivo, né, nós temos que seguir adiante. Afinal de contas, tem um vasto conteúdo a ser trabalhado. Pois bem, partindo do que foi estabelecido já na aula anterior, nós temos um regime jurídico-administrativo. Nós podemos perfeitamente trabalhar com essa sigla, regime jurídico-administrativo. Por regime jurídico-administrativo, eu vou compreender todas as atividades que são desenvolvidas, o regramento das atividades que são desenvolvidas pelo Estado ou administração. O que é que o Estado ou administração faz? Ele essencialmente, e nós vamos nos aprofundar nesse detalhe em vídeos futuros, mas essencialmente, né, esse regime jurídico vai dizer o que o Estado ou a administração pode fazer, quais os limites dessa atuação. Vão existir uma série de normas jurídicas, positivadas ou não, e a partir dos valores informados pelos princípios, informados nessa principiologia jurídica, né, de que nós estamos fazendo referência, eles vão estabelecer o conteúdo dessas normas. Mas, essencialmente, toda a atividade da administração pública ou do Estado, administração, vai ser no sentido de fazer efetivar aqueles princípios. A administração pública deve sobrepor o poder, exercitar o seu poder, o poder de Estado, para tornar efetivo aqueles princípios, dentro da perspectiva por eles colocadas. Assim, o que nós podemos chamar de uma série de deveres da administração. Deveres que mais adiante, quando nós formos estudar melhor, vão se relacionar aos direitos fundamentais. Dever primeiro da administração pública ou do Estado ou administração em fazer efetivo o que nós chamamos de interesse público. Então, numa afirmação bem objetiva, qual é o primeiro dever do Estado ou administração? Tornar efetivo o interesse público. Agora, o que é interesse público? Que elementos nós podemos levar em conta para compreendermos a verdadeira dimensão, o verdadeiro conteúdo do interesse público? Aí são outras questões que vão merecer um aprofundamento, que eu estava esperando as perguntas para poder me aprofundar, mas se elas não vierem, ou por outro meio, eu vou tratar deles quando eu for trazer a perspectiva de que é preciso nós aprofundarmos essa noção. Mas para que serve a administração pública? Para garantir, para efetivar, para realizar o interesse público. É nisso que se constitui a função administrativa. A função administrativa pode ser compreendida como a atividade do Estado visando, buscando a efetivação do interesse público.
Esse é o principal dever. Daí eu afirmar que inicialmente nós nos deparamos com a perspectiva de que existem uma série de deveres da administração. Eu vou diluir em outros deveres, mas que essencialmente diz respeito ao cumprimento do interesse público. Para que a administração pública, o Estado a administração, possa se desincumbir, possa realizar, efetivar esses deveres, é que o sistema jurídico, eu chamo de regime jurídico administrativo, instrumentaliza o Estado de uma série de poderes. Poderes que vão colocar o Estado numa posição de supremacia, superioridade com relação aos particulares. Exatamente porque o interesse público tem supremacia sobre os interesses privados. O primeiro princípio que nós trabalhamos na aula anterior. Como é que o Estado pode fazer valer a supremacia do interesse público? Atenção, não é do interesse do Estado. Pode fazer valer a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, senão se apoderando, se assenhorando de uma série de poderes. Mas a noção que a doutrina, os estudiosos de direito administrativo deixam bem assentadas, bem presentes, é a noção de que esses poderes que colocam o Estado numa posição de superioridade jurídica com relação aos particulares, eles são uma decorrência lógica dos deveres. Há, assim, uma associação entre poder e dever. O poder existe na medida em que há necessidade de cumprir um dever. Então, muitos doutrinadores vão fazer referência a essa expressão, poder, dever. Poder, dever da administração pública. Porque necessariamente tem que existir essa correlação. Os poderes só são legítimos quando os deveres são necessários para o cumprimento dos deveres. Então, há uma correlação indispensável. Tanto que, quando o exercício desse poder ele não atende efetivamente a um dever, nós temos o abuso ou o excesso de poder, que necessariamente conduzem à anulação do ato praticado. Então, a aula de hoje é dedicada exatamente ao estudo dos deveres da administração pública que vão fundamentar os poderes, por isso, deveres e poderes da administração pública. Mas primeiro, vamos observar quais são esses deveres. O dever primevo, dever original, fazer valer o interesse público. E aqui eu repito a necessidade imperiosa de nós nos aprofundarmos nessa noção de interesse público, porque o lugar comum da doutrina afirma que o interesse público é um conceito jurídico indeterminado, conforme nós já falamos no vídeo anterior. Há um reclamo, há uma das grandes novidades do direito administrativo contemporâneo é exatamente no sentido de especificar, da necessidade de concretizar, trazer elementos concretos para que efetivamente se possa compreender o verdadeiro conteúdo do que seja interesse público. Então, é preciso aprofundamento, é preciso maiores reflexões. Como queremos ir aos poucos, nós não vamos, nesse momento aqui, sobrecarregar de informações sobre isso, mas é uma questão que merece sim uma reflexão, que merece sim maiores ponderações por parte de todos os estudantes do direito administrativo, por parte de todos nós, portanto. Mas na perspectiva desses deveres, aqui a doutrina vai elencar alguns deveres elementares, principais, que são consagradamente compreendidos como ou enquanto os deveres da administração.
Para cumprir esses deveres que existe dentro da estrutura da administração pública os poderes que nós vamos ver daqui a pouquinho, logo logo. Então vamos lá, poder dever de agir, poder dever de eficiência, poder dever de probidade, poder dever de contas. Uma das características que marca notadamente a ação da administração pública, do poder executivo, principalmente, é o agir de ofício. Alguns estudiosos vão estabelecer esse traço distintivo. O que é que vai diferenciar a função administrativa da função jurisdicional? Veja, a função administrativa implica em que o Estado vai aplicar a lei de ofício. A função administrativa implica em que o Estado vai aplicar a lei em um caso concreto. A função jurisdicional também, no exercício da função jurisdicional, igualmente o Estado aplica a lei ao caso concreto. Qual é a nota distintiva? É isso que os estudiosos estão querendo elencar quando eles trazem essa perspectiva. E a nota distintiva está exatamente em que a função administrativa pressupõe a aplicação da lei ao caso concreto de ofício. Não há necessidade de nenhuma provocação de nenhum agente, de nenhum administrado. Diante da circunstância fática, diante do caso concreto, é dever do administrador agir. Ele tem o dever de agir. E óbvio, para agir, ele precisa se assenhorar dos poderes. Que poderes são estes? Aí, nós vamos nos aprofundar neles. São os quadros seguintes. Mas há o dever de agir. Há o dever de agir de ofício. Nós sabemos que a função jurisdicional ela é, por princípio, inerte. O que quer dizer? O juiz não pode agir de ofício. O juiz só pode agir quando provocado. Mais adiante, quando vocês estudarem, se não já estudaram, a teoria geral do processo, as noções de jurisdição, enfim, as primeiras linhas do estudo de direito processual, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar nisso. Dever de eficiência. O dever de eficiência tem relação com o princípio da eficiência. Nós vimos lá, na aula anterior, o artigo 37, caput do artigo da Constituição Federal, estabelece entre os princípios basilares da administração pública o princípio da eficiência. Nós já dissemos no vídeo passado que esse princípio da eficiência ele foi introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E ele é o mote para uma série importante de institutos jurídicos da administração pública. Esse princípio da eficiência, em última instância, ele impõe, dentro do sistema jurídico nacional, um novo modelo de administração, que é o chamado administração gerencial, que vai pressupor que, ao invés de o Estado prestar diretamente os seus serviços, na medida da necessidade, ele vai poder delegar isso, buscando a eficiência. O princípio da eficiência, ele vai estabelecer o binômio, que o Estado deve proporcionar os maiores benefícios, prestar o maior número de serviços pelo menor custo. Então, a correlação custo-benefício. E é dentro da ideia do Estado gerencial que esse custo-benefício ganha o seu macro. Por isso, ao invés de prestar diretamente determinados serviços, é lícito ao Estado delegar para terceiros, desde que exista eficiência. Ao invés de ele mesmo prestar esse serviço, ele vai gerenciar a administração desses serviços, regulando a respectiva atividade. Daí surgem as agências reguladoras, daí surgem a possibilidade das parcerias público-privada, de uma série de parcerias com instituições privadas, visando exatamente dar guarida a esta eficiência. Então, é
um dever relativamente novo nessa perspectiva, porque ele está associado ao Estado gerencial, à Emenda Constitucional 19 e, obviamente, ao próprio princípio da eficiência. Com relação ao dever de probidade, também já dissemos na aula anterior que a probidade ela está relacionada ao princípio da moralidade. Probidade, portanto, ela deve ser compreendida numa perspectiva jurídica como sinônimo de moralidade. A ideia que nós afirmamos no vídeo anterior da moralidade jurídica. O conceito de moral para o direito não é exatamente o mesmo conceito elencado lá na filosofia. Não que o conceito da filosofia seja um conceito mau, mas é que é um conceito mutante, mutável, subjetivo. Então, a probidade, por isso, está relacionada à moralidade. Portanto, o dever de probidade implica numa ação proba, numa ação honesta, numa ação de acordo com a moralidade administrativa. Dever de prestar contas. Toda atuação do administrador é uma atuação de gerenciar interesses de terceiros. O administrador público, ele não gerencia em absoluto nenhum interesse próprio, privado. Ele está administrando interesses de terceiros. Por isso, o decorrente dever de prestar contas, de dizer o que fez, a que veio, quais os limites de sua atuação, se ultrapassou ou não os limites da legalidade e etc. Mas estabelece-se sim, no âmbito da atividade da administração pública, o dever de prestar contas. Para que estes deveres sejam cumpridos, é que nós nos deparamos com os poderes da administração. E aí, quais são esses poderes? Os principais poderes elencados nos estudos doutrinários são estes estabelecidos nesse quadro aqui. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Além deles, e para esse outro nós vamos deixar um vídeo só para esse estudo, existe também o poder de polícia. E nós, repito, não vamos tratar dele hoje. Vamos ter um vídeo só para tratarmos desse poder de polícia. Então, para hoje, o nosso estudo vai dizer respeito, vai se direcionar a estes poderes aqui. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar. Vamos começar estudando esses dois poderes, porque a noção deles está intimamente relacionadas. Dentre os princípios formadores da estrutura da administração pública, nós chamamos mais atenção é exatamente o princípio da legalidade. Segundo disciplina, o princípio da legalidade, o administrador público ele só pode fazer aquilo que estritamente a lei determinar. O silêncio da lei é uma proibição. Precisa uma afirmação, uma autorização expressa da legislação. Logo, isso nos conduz logicamente a concluir que a lei deve conter todas as ações possíveis do administrador. Mais ou menos na seguinte fórmula lógica, de lógica. Na seguinte fórmula. Vou mudar um pouquinho o quadro aqui para poder desenhar alguma coisa aqui. Na seguinte fórmula lógica. Se eu tenho o fato A, um pouquinho de filosofia, silogismo, metafísica de Aristóteles. Se eu tenho o fato A lei manda o administrador praticar o ato B. Para o fato A, o ato B. Num exemplo assim bem claro, bem superficial, mas correto, eu posso dizer, sempre que o condutor do veículo automotor avançar o sinal vermelho, o agente de trânsito está obrigado a lavrar um auto de infração. Fato A, avançar o sinal vermelho. Ato B, o
ao auto de infração. E aí vai redundar numa multa, etc. Tem todo um procedimento para chegar na multa, mas por fato A, o ato B. Esse é o modelo ideal. Contudo, na prática, na realidade, nós vamos ter algumas circunstâncias onde, diante do fato a lei não diz qual é o ato que deve ser praticado. E para o fato A, que ato deve ser praticado? E outras circunstâncias onde, diante do ato A, o legislador deu uma opção para o administrador. Diante do ato A, o administrador pode escolher diante do fato A, o administrador pode escolher entre o ato B ou o ato C. Ele vai ver qual dos dois é mais adequado para aquele caso. Então, na prática, a solução para o enquadramento do princípio da legalidade não é tão simples assim. Nem tudo é esse modelo simplista que existe, mas nem todas as respostas vão estar dentro desse modelo. É exatamente nessa perspectiva que se estabelece a distinção entre um ato discricionário, o poder discricionário, e o ato vinculado, o poder vinculado. Sempre que a resposta legal conduzir necessária e obrigatoriamente a um ato pré-estabelecido, cujo conteúdo está pré-estabelecido dentro da legislação, então nós estaremos diante de um ato vinculado. Então aqui eu tenho um exemplo de um ato vinculado. Porque efetivamente a lei não deu nenhum tipo de liberdade para o administrador. E se o administrador não concorda? Não, mas eu acho que está errada essa solução. Por ser um ato vinculado, eu tenho o dever de agir. Licenciamento ambiental, uma questão que sempre aparece em matéria de licenciamento ambiental. Sempre que o administrado cumpre todos os critérios estabelecidos na lei, se a lei estabelece, para ter direito a um tal licenciamento, é necessário praticar atos tais, juntar documentos quais, e o administrado junta tudo isso, cumpre rigorosamente todos os requisitos da lei, eu estou diante de um ato vinculado. Mesmo que a autoridade não concorde, ela tem que dar o licenciamento. O auto de infração, mesma ideia. Sempre que um motorista pratica um ato tipificado na legislação, a autoridade de trânsito ela vai ter o dever de autuar. No ato discricionário, nós temos a possibilidade de o administrador escolher entre diversas hipóteses, todas especificamente elencadas no texto da lei. Quando essas hipóteses são possíveis dentro da legalidade, veja que nesse segundo modelo aqui, nós não estamos fugindo da legalidade. Nesse segundo modelo, a lei expressamente dá autonomia para o administrador, melhor dizendo. Ele pode legitimamente praticar o ato B ou o ato C. Só diante das circunstâncias fáticas do caso concreto é que o administrador vai saber qual dessas ações é a mais legítima, a mais adequada. Por isso que se diz que neste segundo exemplo aqui, nós estamos diante de um ato discricionário. Discricionário porque, diante do caso concreto, é que o administrador vai poder concretamente verificar qual é a melhor atuação a ser cumprida. Qual das hipóteses melhor cumpre o interesse público. É nisso em que se constitui a discricionariedade.
na capacidade ou no poder de o administrador aferir, ponderar qual a melhor atuação a ser levada em conta para a solução efetiva daquele caso concreto. A discricionariedade, entretanto, ela não pode se confundir sob nenhum pretexto com a arbitrariedade. Todo ato arbitrário é ilegal por sua própria natureza. Todo ato discricionário é legal também por sua própria natureza. Daí a necessidade de se estabelecer a distinção. A discricionariedade está em ponderar, em verificar, diante dos fatos apresentados, qual das ações melhor atende ao interesse público. Não é arbitrariedade, porque o administrador não tem liberdade de escolher. Verificado que, das hipóteses possíveis, somente uma atende concretamente ao interesse público, é que nós teremos que o administrador só pode tomar aquela decisão, mesmo que hipoteticamente a lei preveja outras questões. É nisso aqui, na perspectiva da discricionariedade, que entra em jogo a questão da limitação da revisão dos atos administrativos. No sistema brasileiro, o Poder Judiciário não pode adentrar o que se chama de mérito do ato administrativo. O mérito do ato administrativo está exatamente relacionado a essa discricionariedade. Portanto, não é ao juiz a quem compete verificar qual dessas hipóteses seria mais adequada. Esse juízo de discricionariedade, esse juízo de oportunidade e de conveniência, cabe ao administrador, não à autoridade judiciária. O exame que o juiz pode fazer é o exame de legalidade. Está correto? A lei prevê essa possibilidade? Portanto, é mais comum que o controle do ato administrativo ele se cinja, aos atos vinculados. O que não quer dizer que os atos discricionários não possam ser revistos pelo Poder Judiciário. Aqui outro tema que demanda perguntas de vocês para aprofundamento e que demanda algumas outras considerações. Eu não vou entrar aqui, porque eu quero voltar um pouquinho também para os outros poderes. Mas em encontros futuros, nós, sem a menor sombra de dúvidas, vamos poder sim, e devemos voltar a esse assunto. Então, voltando para o quadro aqui, é isso o poder discricionário e o poder vinculado. Poder hierárquico. O poder hierárquico parte do pressuposto de que a estrutura da administração pública ela é escalonada por hierarquias. O direito administrativo ele surge no Estado liberal, na França, aquela história que nós já contamos, mas ele é profundamente, por isso, influenciado pelas ideias daquela época, o napoleonismo especificamente. Napoleão Bonaparte, imperador de França, ele representa o processo final da Revolução Francesa e ele é um general, sabidamente, todos nós sabemos disso. Ele vai impor a estrutura administrativa da França, a mesma estrutura hierarquizada do exército francês, das Forças Armadas. Então, como nós sabemos, a formação militar impõe um rígido cumprimento das ordens hierárquicas, trazendo a ideia de que o comando que o general dá no topo dessa hierarquia, ele é literalmente, em todos os seus detalhes, cumpridos pelo soldado que está lá no campo de batalha. E para isso ele passa por toda uma ordem hierárquica. Nós podemos assim dizer, representar que a estrutura da administração pública no Brasil ela é estabelecida dentro dessa formação triangular, onde no topo nós temos o chefe da hierarquia e da base, os subalternos de menor nível. A ordem do chefe dessa hierarquia é cumprida literalmente pelo último dessa escala hierárquica. Por isso, por conta exatamente do chamado poder hierárquico. Este é o poder hierárquico. Então, a ideia do poder hierárquico é a ideia dessa possibilidade de revisão dos atos praticados pela
pelo subalterno, de cumprimento rigoroso e da revisão. Esse poder hierárquico conduz a dois subpoderes, a dois poderes específicos. O poder de delegar, o poder de avocar. Por delegação, se compreende, né, a atribuição para alguém de hierarquia inferior de um poder próprio. Então, aquelas competências, aqueles poderes dos agentes públicos vão poder, né, ser disponibilizados, delegados, melhor dizendo, para terceiros dentro dessa hierarquia, na escala inferior dessa hierarquia. A execução das atribuições inerentes a esses poderes podem ser delegadas. Não o poder em si, porque a potesta segue com quem delegou. Por isso mesmo que ele vai poder tomar de volta, revogar a delegação. E nessa mesma ordem de ideias, nós vamos estar diante do poder da avocação. Avocar quer dizer tomar para si aqueles poderes inerentes, delegados aos inferiores na hierarquia, vão poder ser revisados, os atos por eles praticados, pelos superiores hierárquicos. Aí onde entra uma noção muito importante dentro do sistema de direito administrativo, que é a ideia, né, do recurso hierárquico, que é a ideia de que, independente de previsão legal, todo ato administrativo praticado por um agente pode ser revisto por quem ocupe um lugar de superioridade dentro da hierarquia, né? É o poder de avocação. Então, o poder hierárquico vai ter como poderes decorrentes a delegação e a avocação. Agora, o poder disciplinar. O que é que significa esse poder disciplinar? É o poder de impor sanções a todos os membros dentro desta hierarquia. Sempre que qualquer agente público, dentro dessa estrutura hierarquizada que estabelece o conteúdo da administração pública, ele praticar alguma infração disciplinar, obviamente, esse poder disciplinar permite que se imponha a respectiva sanção. Então, a administração pública pode impor sanções a seus membros de ofício, independente da necessidade de socorrer de um outro poder. Não é assim obrigatório que, diante de uma infração disciplinar, a administração pública tenha que recorrer ao Poder Judiciário para impor as sanções. A própria administração pode impor essas sanções disciplinares, que não se confunde com sanções de outras naturezas. Eu tenho sanções de natureza penal, sanções de natureza civil. As sanções de natureza penal e civil, só podem ser impostas pelo Poder Judiciário. Obviamente, a administração pública não pode punir um servidor seu por um crime, mas se esse fato, além de crime, também se constituir em uma infração disciplinar, aí sim, disciplinarmente falando, essa sanção será possível. Também não se pode confundir o poder disciplinar com a chamada sanção de polícia, que tem outra perspectiva. O poder disciplinar ele é exclusivo dos agentes públicos. Só quem está mantendo esse vínculo funcional com a administração pública se sujeita a essa sanção disciplinar. O poder de polícia ele é mais extenso. Ele é próprio para todos os administrados, em geral. Assim, o poder de multar em face de uma infração de trânsito não é um poder disciplinar, é uma sanção de polícia. Porque o poder disciplinar ele é exclusivo dos agentes públicos. E, por fim, o chamado poder regulamentar. O poder regulamentar é o poder de disciplinar, de detalhar as regras estabelecidas pelo legislador, fazendo possível a sua executoriedade. Já falei há pouco que uma das principais características da função administrativa é o poder de aplicar a lei de ofício.
O administrador público, a administração pública aplica a lei de ofício. Às vezes, contudo, essa lei não tem a densidade normativa suficiente para torná-la execuível de ofício. É preciso estabelecer uma nova ordem, um novo regulamento dentro da hierarquia das leis. Aquele triângulo kelseniano, né, que vai formar a ideia da hierarquia das leis, onde eu tenho no topo dessa hierarquia a Constituição. Resumindo aqui, depois da Constituição eu tenho as leis ordinárias, eu tenho outros tipos de produção legislativa, lei delegada, lei complementar, eu não vou tratar desses detalhes aqui, estou simplificando. Tenho a Constituição, eu tenho as leis, e depois das leis, eu tenho os chamados regulamentos. Exatamente estabelecem em detalhe o conteúdo das leis. Os regulamentos eles não podem contrariar a lei, como é uma ideia elementar dentro da hierarquia. Assim como a lei ordinária não pode contrariar a Constituição, senão ela é nula, o regulamento não pode contrariar a lei ordinária, sob pena da mesma nulidade. Então há uma hierarquia de regras que estabelece o conteúdo do ordenamento jurídico. O regulamento que eu estou tratando aqui, quem produz ele? É o poder executivo ou é o poder legislativo? É o poder executivo. Portanto, esses regulamentos, os decretos que regulamentam as leis de forma geral, eles na verdade não são atos legislativos, embora tenham a mesma forma dos atos legislativos, embora tenham o mesmo grau de abstração dos atos legislativos. Ainda assim não o serão, porque eles são atos administrativos. Os regulamentos são produzidos pela administração pública, dentro do exercício da função administrativa, e o são exatamente por essa necessidade de cumprir o dever de executar as leis de ofício. Então, o poder regulamentar é o poder que garante à administração pública expedir regulamentos visando a executoriedade das leis em geral. Esse é o poder regulamentar. Interpretando a Constituição, o Supremo Tribunal Federal já especificou, já determinou que não é possível, dentro do sistema jurídico nacional brasileiro, a expedição do chamado regulamento autônomo. O que quer dizer regulamento autônomo? Quer dizer a possibilidade de o Poder Executivo regulamentar uma matéria que não foi tratada em lei. É um regulamento sem lei. Então, o princípio estabelecido dentro do sistema jurídico brasileiro, essa resposta serve para o Brasil, mas em outros estados estrangeiros a resposta não é essa. Mas no Brasil, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, esses regulamentos autônomos não são possíveis. São inconstitucionais. O que existe, porque a Constituição não admitiu isso, o que existe são os chamados regulamentos autorizados. Com relação a determinadas matérias, isso notadamente diz respeito à atividade das agências reguladoras, notadamente, não exclusivamente, a atividade das agências reguladoras, diante de determinados temas cuja complexidade e tecnicidade é complexa, é grande, o legislador delega para um outro agente, para um outro órgão, a possibilidade de estabelecer esse regulamento. Por exemplo, o que acontece nos casos da distribuição de energia elétrica, nos casos de telefonia, a saúde suplementar, petróleo, águas e uma série de outras atividades que são regulamentadas por agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias sui generis, autônomas. Mais adiante nós vamos estudar o que são as autarquias e por que as agências reguladoras têm essa qualidade, mas cuja competência é regulamentar um determinado serviço público, cada uma um serviço. A telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações,
a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Saúde, saúde suplementar, e assim sucessivamente. Estes órgãos ou entes que compõem a administração pública, por delegação legal, eles podem emitir regulamentos, mas que não são exatamente regulamentos autônomos, porque eles têm, mesmo que generando, a autorização do legislador. Então, aqui, plano geral, grosso modo, as informações, ou pelo menos as primeiras informações sobre os poderes da administração pública. Para a próxima videoaula, nós vamos falar do poder de polícia. Uma aula só sobre o poder de polícia. Mas gostaria muito de começar a nossa conversa, tirando dúvidas que vocês eventualmente tenham. Também é importante que vocês aprofundem a leitura. Não fiquem só assistindo os vídeos. Tem que ler, tem que se aprofundar, porque as dúvidas só surgem a partir do aprofundamento das questões. Então, por enquanto, é isso. Quero agradecer a vocês a audiência. Espero estar sendo útil para o aprendizado de todos. E fico no aguardo das perguntas, insisto, e dos próximos vídeos. Está chegando a hora da nossa primeira avaliação. Então, vamos tentando colocar em dia os estudos e as leituras. Um grande abraço para todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço.